só para lembrar do celular para colocar lá fora. Quem estiver querendo. Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Grazi. Hoje eu vou falar sobre o penúltimo capítulo do livro Voltei, do Chico, pelo Espírito do Irmão Jacó, que todos nós já estamos acompanhando aí há 19 quartas-feiras. E o capítulo de hoje, ele é muito interessante porque acontece uma surpresa, para mim são duas, na verdade, com o Irmão Jacó, que ele vem almejando aí desde o primeiro capítulo do livro, é muito bacana. A primeira coisa que ele conversa no livro é que ele percebe a necessidade de modificação da atitude mental. E eu achei interessante porque eu trouxe para mim, vocês vão ver que eu não vou resumir muito o livro mais, porque a gente tem acesso a ele, né? Eu trouxe mais os pontos do livro e as minhas interpretações, e aí a gente vai trocando ideia. Por favor, interfiram, tá bom? O que eu achei interessante quando ele fala da modificação da atitude mental que é necessária para ele quer dizer, na verdade, de parar com a fazeção indiscriminada. E eu fiquei pensando quantas vezes eu faço atropeladamente no meu dia a dia, sem a devida qualidade, que é o que ele diz. O que precisa? Eu preciso de mais qualidade nas minhas atitudes do que de quantidade, né? A gente fala aí quantidade de tempo com os nossos filhos. Não, a gente precisa de mais qualidade. Quantidade de tempo vindo no Ismael, eu venho toda quarta-feira. Mas qual a qualidade da minha doação nisso? Eu estou fazendo bem, eu dou o dinheiro, eu dou o meu tempo. Com que qualidade? Com que sentimento eu coloco naquilo ali? Ou eu estou fazendo por fazer, porque eu simplesmente acho que se eu fizer muita coisa pelo próximo, eu vou me elevar aos planos superiores e pronto. Não é bem assim. A necessidade maior, ela é da nossa elevação moral e espiritual, ou seja, nosso melhoramento interior, porque a elevação, a evolução, ela é individual e ela só vai acontecer quando eu me purificar, quando eu melhorar, para que eu possa lá começar com o meu pontinho de luz, que é isso que ele está almejando tanto. Ele fazia muito, não fazia? Ele era presidente da FEB, ele fazia palestras, ele era uma pessoa super, hiper, mega ocupada pelo que a gente estudou até agora e pela biografia dele. Não adiantou, ele chegou sem luz. E está sendo criticado por isso, igual no capítulo anterior da Claudinha. Não adianta fazer, chegar lá fora e modificar, não praticar, né? Então, eu fiquei pensando muito em todos os bons dias. É bem simples. Eu pensei nos bons dias que eu dou para as pessoas que passam por mim. Eu dou bom dia para todo mundo. Mas com que qualidade eu dou esse bom dia? É automático? Porque eu acho bonitinho, todo mundo vai falar, Grazi é educada, olha lá, ela me dá bom dia todo dia. Mas eu estou desejando bom dia, de verdade, do meu coração, do fundo da minha alma? É simples, mas eu fiquei refletindo nesse simples bom dia mesmo. E assim, eu fiquei um pouco tocada com a minha auto-reflexão, assim. Eu fiquei bem pensativa da qualidade do automatismo. Às vezes é melhor menos e com mais sinceridade. E aí, ele começa a falar sobre o que aconteceu com ele no capítulo anterior. As impressões das almas perturbadas a respeito dele. E uma coisa que me fez refletir foi sobre o valor do julgamento. A gente aprende aqui no Ismael, em tudo quanto é religião que eu já tive a oportunidade de frequentar, que julgar o outro é errado. Não devo julgar o meu próximo. Quem sou eu para julgar o meu próximo? Só que eu acabei de cair a ficha de que julgar realmente, quem sou eu para julgar alguém? Agora, quando eu sou julgada e quando eu sou criticada, isso é ruim? Eu
acabei descobrindo com Jacó que não. Que ser julgado e receber críticas, se eu souber entender, enfrentar e não é internalizar que eu queria falar, e processar isso dentro de mim e conseguir agir e não reagir, conseguir agir de acordo com essa informação que o meu colega está me dando, com aqueles que a gente chama de verdugos, né? Estão lá me criticando, eles estão falando condiz com a realidade? Porque ele fala que os irmãos que estão lá ajudando ele, eles velavam as atitudes dele anteriores para que ele não se sentisse mal, né? Só que os verdugos dele, que o assaltaram lá, o rapaz que ele foi socorrer com o ébrio, e aqui nós vamos ver que aconteceu um caso assim também, eles são essas pessoas que vão nos mostrar quem nós somos de verdade, que atitudes que nós tivemos que nós precisamos melhorar. Não é só o nosso amigo que passa, só vai falar daquilo de bom que a gente faz. Muito difícil um amigo conseguir externar uma atitude ruim que a gente teve, de uma forma cristã, fraterna, uma crítica construtiva. Levando para a minha vida, eu tenho poucas pessoas que conseguem fazer isso comigo. Talvez a Lorena, né? Mas assim, minha irmã é diferente. Em geral, os amigos, não, né? Eles ressaltam nossas positividades, mas as negatividades evita-se falar sobre elas, né? Por melindres, orgulho, preconceito, medo de ferir o outro. E aí ele diz que ele deve ouvir com humildade a fim de agir com proveito em relação a essas críticas recebidas, que é o que a gente falou, né? Que eu estava querendo falar internalizar e você falou processar, né, Simone? E é isso mesmo. Ouvir com humildade, agir com proveito, ou seja, processar aquela informação e ver o que eu vou fazer com ela. Se é aquilo mesmo, eu posso me modificar, olha só. Eu tomei consciência, porque a primeira coisa que eu preciso fazer para eu mudar qualquer coisa em mim é tomar consciência que eu tenho aquilo. Porque se eu não souber, como é que eu vou mudar? Eu vou achar que está tudo bem, eu não vou fazer nada de diferente. E aí, o que a gente precisa fazer, eu percebi que eu preciso muito, é aliar a teoria à prática. O que eu aprendo aqui, que a gente vem e fala, eu estudei para vir falar com vocês, e começar a praticar. Agir de formas diferentes, para eu poder tomar novas atitudes, para me elevar. Isso que é preparar para servir, porque no fundo, tudo que a gente faz com uma evolução é servir o outro, porque eu creio que ninguém nunca vai ser feliz completamente enquanto outras pessoas necessitarem de ajuda. Então, no fundo, tudo que a gente precisa é aprender a servir. E é servir com qualidade. E para esse autoconhecimento, de perceber todas essas acusações, esses julgamentos e essas críticas que eu tive, sendo elas merecidas ou não, eu preciso ter uma capacidade muito grande de suportar. Eu fiquei pensando se eu suportaria, né? Esse é o próximo slide. Aí, na verdade, o que eu penso é essa busca pelo autoconhecimento, quando a pessoa me faz a crítica, ela é mais fácil. Mas eu preciso, em contrapartida, ter uma capacidade para suportar essas críticas que me estão sendo feitas. E aí a forma como eu vou reagir ou agir com relação a isso que está sendo feito é que vai mostrar se eu estou no caminho de querer melhorar ou não, né? E aí eu tenho certeza que eu ia cair muitas vezes. Não, tadinho de mim, isso tudo que você está falando de mim é mentira, que absurdo eu fazer isso, não faço, né? Mas, e aí, as atitudes que ele cita e que eu vi todas elas em mim,
algumas, claro, que foram jogadas ao rosto dele, né? As críticas que ele recebeu foram em relação aos erros do passado, às omissões dele, a aspereza no trato com algumas pessoas, problemas de sentimento, pequenas promessas não cumpridas. E eu fico pensando nas pequenas coisas que eu faço no meu dia a dia, que não são tão adequadas com aquilo que eu aprendo na teoria, que eu já sei na minha consciência, que não é legal, não é assim que eu devo fazer, mas eu continuo fazendo, pelo próprio automatismo. E aí é reflexão mesmo. Caiu, percebeu, levanta, e cada dia a gente vai fazendo isso mais rápido. Grazi, quando ele fala assim das pequenas promessas não cumpridas, eu até arrepiei, porque assim, ele coloca que eles lembraram a ele todos os detalhes da vida dele em que ele caiu. Isso. Todas as situações. Né? Dá um medinho. Tudo que a gente faz tem gente. E assim, lá no próprio livro dos Espíritos fala, né? Nós temos uma multidão de testemunhas, né? Que nos seguem, né? Que nos seguem. Então, realmente me colocou para pensar também esse capítulo, né? Ter mais consciência daquilo que eu faço e daquilo que eu deixo de fazer. Eu pensei muito, Paty, que eu preciso aprender a viver a verdade. Quando ele falou sobre essas pequenas promessas, eu fiquei lembrando das pequenas desculpas que eu dou para as pessoas. Ao invés de virar para a pessoa e falar assim, olha, eu não estou afim. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E aí eu dou uma desculpa esfarrapada, invento uma pequena mentirinha, e aí eu fiquei pensando nisso, sabe? São as pequenas coisas que a gente faz. E tem gente que não. Aí depois a gente vai querer doutrinar, vai querer falar, mas não pratica. Cai no que o outro fez, né? No capítulo anterior, tem uma passagem também, aqui eu vou transferir para todos nós, quando aquele vai ajudar a um caído e fala assim, quem é você? O que mais te apegava a dinheiro lá na terra? Quem é você para falar de mim? Isso. Porque você vive. Isso está no capítulo anterior, quer dizer, é uma das coisas, eu sei que eu tenho. Então, como esse livro, desde o primeiro capítulo até hoje, ele foi ajudado pelos amigos, que ele não mostrou os erros, ele só foi reconhecido nesse capítulo que você está aí. Ele veio com a mesma arrogância, com o mesmo egoísmo, desde a hora que... Tanto que ele já chegou lá e disse, daqui eu sou bom, eu vou escrever o livro. Opa, peraí, aqui não. Eu percebi nele, nesse capítulo especialmente, uma humildade muito aflorada. Então ele veio com todos esses 18 capítulos, sempre ainda com arrogância, que eu vou fazer, que eu não sei, e nunca luz acendia, até aí você hoje... Eles têm spoiler, oh meu Deus do céu, spoiler. Esse capítulo, a base dele é isso mesmo, ele descobrir todas as falhas e as dificuldades dele, assumir isso para ele. Só que o que me choca é a forma como ele descobre que ele tem esses defeitos, né? Essas imperfeições, essas dificuldades. Ele achou para ele essa forma, eu penso assim, ele achou para ele essa forma de descobrir as suas imperfeições, que é aproveitar a chance dessas pessoas que estavam criticando e julgando ele. E ele fala, né, que há companheiros que não se resignam a esse gênero de discurso, ou seja, ficar ouvindo as críticas e o julgamento dos outros. Esforço, para mim, é uma palavra muito correta nesse caso, porque eu não teria coragem hoje, não. Eu não gosto de ouvir crítica, não. Eu ainda não lido bem com essa situação, não. Eu reconheço isso, assim, hoje eu fui obrigada a parar para pensar no assunto, né, para falar sobre ele, e reconheço que, se for necessário eu passar por esse julgamento todo para abreviar a renovação e limitar as grandes lutas que eu tiver para frente, eu não sei se eu consigo. Eu não lido muito bem com crítica.
práticas. É o esforço mesmo. O primeiro e grande passo você já deu, de reconhecer essa condição. Não conseguimos mudar nada na gente se primeiro não reconhecermos o que é e como devemos mudar. Esse talvez seria o passo mais importante. Eu acho que a sua fala é muito providencial nesse sentido. A tomada de consciência é o que propicia qualquer mudança. Eu acho que ninguém muda se não souber que precisa mudar aquilo. Na minha trajetória eu tenho percebido isso, que muitas coisas daqui que eu consegui já mudar foi no sentido de ter percebido que eu precisava mudar. E assim, já é alguma coisa, mas eu reconheço que eu acho que eu não ia dar conta da forma como ele deu, né? Mas ele achou esse um passo bacana para ele. E eu espero que eu ache um passo bacana para mim também. Que não seja isso, por enquanto. E aí, ele tá indo embora para cá, só para contextualizar, ele estuda e pratica, né? Ele vai lá para a escola de iluminação, participa, aprende a teoria. E aí ele descobriu que ele tem que praticar daquela forma lá, recebendo as críticas, ouvindo os julgamentos, né? E aí ele está entre o espaço dele de teoria, sobrou um tempinho, ele foi lá ajudar nas fraternidades espíritas, nas regiões que tinham irmãos necessitados, ele sempre estava indo fazer essa ajuda no que ele podia fazer. E um desses dias, quando ele estava voltando para casa, ele sofreu o ataque de 16 padres. Aí eu fiquei imaginando, 16 pessoas em volta de mim, ele cita a cara que eles estão, com capuz enegrecido, etc. E assim, eu fiquei me imaginando, sofrendo um ataque de entidades assim, parecendo diabólicas, trefosas, etc, né? E eu sem luz nenhuma para me proteger. Por mais que a gente saiba que a gente não está sozinho nunca, né? Eu fico assustada. E aí, ele sob esse ataque desses padres, ele não ficou assustado, ele já estava entendendo a situação e percebeu de pronto que era apenas a lei da causa e consequência agindo. Por quê? Ele tinha atacado muitos padres quando ele estava encarnado ainda, e falava, eram ataques mesmo, ele humilhava e falava mal dos padres. E aí ele ficou muito feliz de reconhecer nele que ele já não tinha mais aquele terror, aquela raiva dos padres, nem capacidade de julgar. E reconhecia que talvez ele, na condição de padre, teria errado do mesmo jeito ou pior. E quem sabe ele mesmo não foi um padre, né, em alguma encarnação e poderia ter errado do mesmo jeito. E eu fiquei pensando que todos os julgamentos e as críticas que eu sofro podem ser fruto da lei de causa e efeito, da ação e reação, mesmo consequência do que eu fiz, né? Ele estava recebendo de volta do universo uma coisa que ele jogou para o universo. E o que ele fez mediante aquele ataque? Ele pensou, olha, o que eu posso fazer é meditar e orar. Eu de mim nada tenho, porque eu não sou ninguém para poder pedir nada por ninguém. Só que Jesus então eu vou pedir para Jesus. E aí ele entra em prece profunda, porque ele lembra dos ensinamentos que ele está tendo na escola de iluminação, que é ajudar os inimigos, retribuir o mal com o bem e amparar todos os que nos caluniam e odeiam. E aí ele se concentra de tamanha força nessa prece que para mim chega a ser comovente, porque ele foi extremamente sincero, ele tentava de toda a alma dele ser útil para aquelas pessoas que estavam, né, caluniando ele, se entrega totalmente a isso e ele afirma que ele nunca se sentiu tão interessado por alguém. Aí eu parei para pensar na minha prece. Ela chega aos pés disso aqui. Aí eu pensei em mim falando para a Júlia antes de dormir. Eu vi para a Júlia assim, ela repete lá, ela não faz oração repetida não.
Mas ela já tem a oração dela, está quase repetida já. É muito engraçado. Aí eu vi para ela e falei assim, você acha que sua prece passou do teto dessa casa hoje? Aí tem dia que ela está com muita preguiça ou com raiva de mim, que eu falo assim, essa prece não passou desse quadro aqui, ó. Aí ela, ai mãe, não sei, chata, não sei o quê. E aí eu parei para pensar, né? Eu fui falando com a Júlia, mas e a minha prece? Será que ela alcança o teto da minha casa? Será que eu sou tão sincera assim? Será que eu tento ser útil para alguém de verdade quando alguém pede uma prece lá no grupo? Será que eu paro? Quantas vezes eu já parei e realmente orei com todo o fervor da minha alma, com todos os meus sentimentos em prol daquela pessoa, porque eu não ia ter nada em troca? Porque isso é que é amar. É orar, é pedir pelo outro, é amar o outro sem nenhuma expectativa de retorno para si, né? Eu, pelo menos, ainda não, ainda não dei conta. E aí o que acontece com ele? Quando ele ora com tanto fervor, com tanto empenho, com tanta entrega, uma branda luz roxa começa a iluminar ao redor dele. E ele fica pensando assim, quem que está comigo irradiando essa luz? Aí ele começou a agradecer pela pessoa que estava com ele, iluminando e ajudando ele naquele momento que ele estava orando pelos julgadores dele. E aí eu fiquei pensando primeiro sobre esse roxo. Por que o roxo? Por que a luz dele era roxa? Porque eu sempre imaginei espírito brilhando branquinho. Aí eu fiquei, né, eu esqueci essa questão de aura, etc. Aí fiquei pensando, por que ele brilhou roxo? O roxo, ele está ligado à transmutação e transformação, autoconhecimento e promoção de mudança na vida. Então nada mais que propício, né, essa cor, porque a intenção dele era toda essa, era mudar o padrão dele de vida, a atitude dele, e transformar mesmo, ele estava transmutando o que ele era. E aí eu achei que era bem propício mesmo essa cor, nada é à toa, né? E aí ele ficou pensando de quem que era essa luz. Então assim, essa luz era dele, só que ele não acreditou que era dele. E aí eu fiquei analisando a questão da humildade versus autoestima e autoconfiança. Ele não acreditou que ele era bom, capaz, que ele estava pronto para ter aquela luz, mesmo que branda, coxinha, e só no momento da prece, né? E aí eu fiquei pensando assim, será que eu acredito no meu potencial? Eu tenho um Cristo interno que é capaz de brilhar, sim. Só que às vezes eu não acredito que eu posso brilhar também. Eu acho que eu também ia ficar perguntando quem é do meu lado que está brilhando, né? E na verdade, o que ele descobre é que a luz que vem da gente é fruto da bondade suprema e a concentração do amor verdadeiro. Porque ele orou tão fervorosamente, tão de verdade, tão de coração, tão de alma por aquelas pessoas, que ele conseguiu brilhar. Que ele conseguiu uma luz que ele tanto almejava nesses últimos capítulos, né? E aí o benfeitor dele fala que surgiu para explicar para ele a situação, por que ele estava brilhando, que era ele mesmo e não alguém que estava do lado dele. E ele diz, brilhará nas horas culminantes de fé. A tua luz crescerá com a dilatação do devotamento ao bem infinito. Então assim, a luz dele ainda ia ficar só nos momentos que ele fosse entregue totalmente ao amor, ao supremo bem. E aí, com o tempo, essa luz ia fixando, imagina alguma coisa assim, ia fixando e ele ia controlando quando ele vai brilhar ou não, na presença de quem, em que situações e etc. E aí, tem uma receitinha, gente, eu achei o máximo. Tem uma receitinha para ser luz, tá? Para ter e ser luz, eu acho. Que o... Como é que ele chama aquele? O Bittencourt Sampaio fala com ele. Receitinha para ter luz. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar,
Aprende as lições da vida sem revolta, sem lágrimas tempestuosas. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores. Renuncia aos teus próprios desejos, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Só isso, gente. Só isso. Isso aqui que eu faço. Tem receita. Olha só, tem passo a passo, viu? Tem passo a passo. Tá escrito, é só seguir. Receitinha básica para Deus. Eu já parei nesse primeiro aqui, ó. Espera sem angústia. Como assim? Tradução de Groslier. Eu vou só te pedir um favor. Repita. Repito. Pausadamente. Vamos lá. Para a gente introspectar. Esse eu nem quis colocar ali, que é realmente para prestar atenção no ouvido. Ama sem paixão. Espera sem angústia. Trabalha sem expectativa de recompensa. Serve a todos sem perguntar. Aprende as lições da vida sem revolta. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores. Eu estou arrepiando toda, acho que eu... Renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas. E a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Fácil, mais umas 10 mil deve dar, né? Então, a conclusão que eu chego diante disso tudo é que não é fácil, mas não. O caminho não é fácil. Não é à toa que estamos aqui, né? Porque eu não estou sozinha, não. Vou pôr só eu nessa, não. Então, assim, não é fácil, mas é possível. A gente sabe que é possível. Jesus veio para mostrar para a gente que é possível. Essa é a base de Jesus, foi para isso. Ele veio mostrar o caminho, ou seja, ou vocês podem, eu consigo também, vocês também conseguem. E aí, conclusões que eu chego, né, mais ou menos o que esse último parte do texto fala, que a questão da assistência caridosa e mecânica não basta para que a gente suba inconscientemente aos mundos felizes. É aquilo primeiro que eu falei, né? Não basta o automatismo das minhas caridades, das minhas materialidades, né? Às vezes o falar, o ajudar é só a casca, não é do coração, não resolve. O evangelho está aí. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele veio mostrar. Mas ele serve para ser sentido, vivido e aplicado. Devemos servir acima de nós mesmos. E o que a gente tem que esquecer para servir acima de nós mesmos? A vaidade, a discórdia, o orgulho, o egoísmo e assim vai. Milhões de coisas que eu venho variando por aí. Antes de falar gratidão, a coisa interessante desse último, que eu falei que tinham duas coisas que aconteciam com ele, né? Uma é a luz dele que começa a irradiar, e outra é que aí ele pede para o Bittencourt Sampaio a oportunidade de escrever para nós, contando, olha gente, não é mecânico, não é automático, melhora a qualidade, melhora a sua personalidade, o seu ego, trabalha com isso. Aí ele fala, eu queria escrever para as pessoas. E aí o Bittencourt Sampaio dá uma boa notícia para ele, você vai poder escrever. Então assim, tudo que ele almeja desde o começo, desde o primeiro capítulo, ele recebe essa notícia de que ele vai poder fazer. E é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter feito esse estudo. Ele foi muito bom para mim. Obrigada, viu, Dê? Oportunidade imensa. Eu fiquei assim muito feliz mesmo. Espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi hoje. E não perca o próximo capítulo, que é o último, hein? Fechamento do livro. Gratidão, gente.